Gostaria que você pegasse sua Bíblia com fé. Pegasse sua Bíblia com fé, na presença de Deus. Amém? E abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo com fé. Porque tudo que fizemos sem fé é pecado, né, irmãos? Então, se é para levantar a mão, levante com fé. Se é para dar glória a Deus, glorifique com fé. Se é para pegar na palavra santa, pega com respeito, reverência, temor e tremor e com fé. Amém, irmãos? 1 Reis, capítulo 18, uma palavra bem conhecida dos irmãos, verso 30. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de águas 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fazes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego, e o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim, e o Espírito fala. Eu tenho que falar algumas coisas sobre altar. Todos nós precisamos de um altar. Sua vida tem que ser no altar. Sua vida tem que estar no altar. Seu coração é um altar. E é possível que você tenha aqui nesse exato momento um altar. Talvez que não seja de Deus. Talvez é possível que dentro do teu coração tenha um altar que não seja do Senhor Jesus. Embora você celebre, embora você cante, embora você se nomeie dizendo: sou crente, sou cristão, sou filho de Deus, é possível que dentro do seu coração não há um altar referente àquilo que Deus quer. Eu vou falar algumas coisas referente ao altar. Porque o altar de Deus estava quebrado ou em ruínas. O altar estava em ruínas porque havia construído outros altares. Aqueles que estavam envolvidos com o altar de Baal, estavam envolvidos também no altar de Deus. Esse é o grande problema nosso. Queremos ter um altar com Deus e um altar para os meus prazeres. Um altar ao Senhor e um altar aos meus próprios benefícios. Um altar a Deus e um altar para as minhas próprias regalias. Nós também podemos construir outros altares que
vão se tornar rivalidades contra o altar de Deus. O altar do dinheiro, o altar do prazer, o altar do poder. O altar estava em ruínas porque o coração do povo estava dividido. E eu vou explicar o motivo por que eles estavam divididos. Porque quando eles entraram na terra, ficou difícil deles quererem adorar a Deus que os tirou do Egito. Porque quando eles tiraram do Egito, eles só dependiam de Deus. Deus é que tinha que fazer cair o maná do céu, Deus que tinha que mandar as cordonizas, Deus que tinha que colocar a coluna, Deus que tinha que colocar a nuvem de fumaça. Só que quando eles colocaram os pés naquela terra, cessou de cair o maná, ou seja, eles teriam que produzir agora. Eles teriam que plantar, eles teriam que buscar. Só que eles não eram experientes na colheita. Eles não eram experientes em lavoura. E os cananeus eram. Então eles tinham situações que eles faziam e davam resultado, porque eles pensaram e já tinham anos ali na prática. E como eles não entendiam nada de lavoura, eles perguntavam para os cananeus: como é que você fez? Eles falam assim: Baal me deu. Baal fez para mim. E eles achavam difícil, porque eles diziam assim: poxa, se Baal está dando, então Baal pelo menos pode não ser igual ao meu Deus, mas ele também resolve. E aí as pessoas começaram a se misturar. Aí houve o problema de que o pai de Acabe, que era um rei que Deus odiou, ele só cometeu 2 pecados. Os 2 pecados que ele fez foi simplesmente ter construído uma cidade chamada Samaria, onde o povo se apartou de Deus, e porque ele casou o filho com uma mulher chamada Jezabel. Então, meu irmão, deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar uma coisa muito séria. Cuidado onde você edifica altares, cuidado que você edifica achando que é bom, cuidado que você vai fazer e cuidado com o relacionamento que você toma. Porque Deus odiou uma pessoa só porque ele construiu uma cidade e porque ele fez um filho casar com uma mulher que não tinha no coração adorar a Deus. Não vou pregar sobre julgo desigual, não vou falar isso, mas se você quiser anotar, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 até o verso 18, vai ser maravilhoso para você estudar em casa sobre julgo desigual. Que Deus não tem parceria com incrédulo, Deus não tem parceria com gente ímpia, Deus não tem parceria com gente de trevas, Deus não se alia, Deus não faz associação com gente caída. Ou você está em Deus, ou você não está em Deus. Ou nós servimos a Jesus, ou nós servimos a Baal. Aleluia! Eles queriam continuar como adoradores do Senhor, mas ao mesmo tempo servindo Baal. O altar estava em ruínas porque havia essa divisão. Porque para servir a Deus, para honrá-lo, é preciso que haja uma decisão clara de romper com o mundo, com a idolatria e com o pecado. Ontem Deus usou o pastor Cláudio para dizer justamente: santidade não se mistura com carnalidade. Ou você é separado para Deus, ou você é separado para o mundo. Se você quer ser um verdadeiro adorador, aprenda a romper, aprenda a dizer não. E eu aprendi, irmãos, na vida, isso é uma das coisas que Deus mais me ensinou, porque eu tinha um problema, eu não sabia dizer não para as pessoas. E aí eu entrava em cada vento, só entrava em vento dos outros, porque eu não sabia, eu não sei dizer não. Aí tomava na cabeça, assim, quem mandou você entrar? Agora você leva. Então aprenda a dizer não, primeiro para você mesmo, e depois para os outros, irmãos. Talvez a forma de você abençoar uma pessoa é dizendo não para ela. Você pode dar um glória a Deus por isso ou não? Ah, pastor, mas ela vai me chamar de chato, ele vai brigar, vai virar as costas para mim, vai me ofender. Não tem problema, irmão. Antes um não na presença de Deus do que um sim na mesa do diabo. E Deus começa a Bíblia. Por isso que tem hoje muita gente que não quero ver nada do Velho Testamento. O Velho Testamento tem muita coisa maravilhosa, muito princípio bíblico para a gente estudar. Sabe o que é? Deus começa esse livro dizendo não por homem. Deus começa esse livro dizendo: de todas essas árvores você pode comer, dessa aqui, não.
Se você não sabe dizer não para o seu amigo, se você não sabe dizer não para os seus filhos, se você não sabe dizer não para o obreiro, se você não sabe dizer não, você está cometendo um erro. Sabe por quê? Ele vai se voltar contra você. Sabe por que tem muito delinquente hoje? Porque os pais não querem dizer não. Porque não, essa sociedade vive ali, não posso dizer não. Não também é bênção, irmãos. Aprenda que a Bíblia começa com Deus dizendo não para o homem. Então nessa manhã eu te conjuro, eu te exorto a você aprender a dizer não para você mesmo e a dizer não para as pessoas, amém? Outra coisa, o altar estava em ruínas porque havia uma tendência para se inclinar à idolatria. Nós costumamos prestar devoção àquilo que está aos nossos olhos. Tem gente que adora carro, tem gente que adora roupa, tem gente que adora cargo eclesiástico, tem gente que adora namoro, tem gente que adora tudo isso. Lembre-se que quando Abraão começou a adorar o filho, Deus virou para ele e pode me dar isso em sacrifício. Tudo aquilo que toma a frente de Deus, meu irmão, é idolatria. Colossenses capítulo 3 diz que tudo que você faz em prostituição, em avareza, em contenda, isso se torna idolatria. Então Deus condena a idolatria em todos os aspectos. O altar estava também em ruínas porque nós preferimos um Deus minúsculo com quem nós possamos negociar e não um Deus que requer de nós uma entrega total. Enquanto você ficar negociando com Jesus, você está adorando uma caricatura dele. Ou pior, você está adorando, sabe o quê? A Baal. E eu vou dizer por quê. Existiam dois deuses importantes nessa passagem. Aliás, três, que um era mais ou menos. Primeiro era Baal, que era o chamado manda-chuva, que era o que todo mundo adorava. E depois tinha um tal de Moloque. Numa festa, se você pega a primeira Reis, se você entende o porquê que ele fez a chuva não cair, porque que Elias se pôs no meio de uma festa e disse, sobre a minha palavra, não foi nem sobre a palavra de Deus, é simplesmente assim, sobre a minha palavra não vai chover. É porque havia uma festa, onde estavam ali para sacrificar pessoas, sacrificar crianças e ter uma orgia sexual a céu aberto. Porque tanto Baal, como Moloque, como Astarote, que estava aqui também, eles tinham uma característica muito parecida. Primeiro, era um Deus vingativo. Qualquer pessoa que te fizesse mal, qualquer pessoa que fosse contra você, qualquer pessoa que te ofendesse, se você numa encruzilhada conseguisse pegar ele e o escravizar, você poderia levar diante de Baal e o assassiná-lo. Ou seja, um Deus vingativo. Um Deus que não sabe perdoar. Um Deus que põe no seu coração que você está acima de tudo e acima de todos. Que todo mundo tem que te engolir. Que todo mundo tem que fazer as suas vontades. Então ele vira e fala assim, você vai ter que fazer isso. Isso é Baal. Aí o que acontece? Qualquer outro. A outra característica desse é que você podia matar os seus filhos. Você sabe por que eles sacrificavam seus filhos? Porque o Deus deles tirava deles todas as suas responsabilidades. Tem crente que é tolo. Tem crente que é tolo, irmãos. Você não é crente porque você está aqui, não. Você tem que ser crente cuidando do seu filho, cuidando da tua casa, cuidando da tua família, tendo responsabilidade no trabalho, tendo responsabilidade em tudo que você faz, para que o nome de Deus seja glorificado no meio dos gentios. Porque em 1 Coríntios, quando Paulo fala assim, o nome do nosso Deus é blasfemado no meio dos gentios por vossa causa. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque o povo de Coríntios adorava a Deus pra caramba, era muito bom o culto dele, só tinha um problema, fora da igreja não prestava, era igual. Então o que acontece? Tanto Moloque como Baal, como Astarote, eles tiravam as responsabilidades. Mata os seus filhos, você não precisa ter responsabilidade com ninguém. Sabe qual é o outro problema? Ele também falava o seguinte, você pode ficar com quem você quiser. Se a chuva cair, meu filho, é homem com homem, mulher com mulher, bicho com bicho, o que você quiser. Pode se misturar, pode fazer qualquer tipo. O nosso Deus não te pede de você
nenhuma renúncia. Que Deus maravilhoso esse, não? Me deixa eu ser vingativo, tira minhas responsabilidades e deixa eu fazer tudo o que eu quero. Quer dizer, e sabe qual é o problema? Se você olhar para o cristianismo de hoje, Baal, Moloque e Astarote está misturado nisso. Crentes que fazem o que querem, pensam o que querem, vai onde querem, não dão satisfação de nada, faz o que pensam na cabeça, não deve satisfação para pai, para obreiro, para pastor, para família, não deve nada, é vingativo. Vive achando que Deus vai me vingar. Meu irmão, Romanos capítulo 9, verso 12, está lá no verso 21. Não dê lugar à ira, mas entregue a mim, porque a mim pertence a vingança. Mas sabe o que está acontecendo? Sabe qual é o contexto de Romanos 12? Romanos 12, a partir do verso 9, se você for ler, ele está falando de amor. Então a vingança de Deus é perdoar, a vingança de Deus é trazer a paz, a vingança de Deus é trazer o perdão no meio de conflitos. Aí nós vamos ver que tudo isso tem um problema. A religião de Baal exigia apenas alguns sacrifícios, alguns rituais, mas não tocava nos aspectos éticos, moral da vida de uma pessoa. Para Baal não importava se você era fofoqueiro ou não. Para Baal não importa se você é lascívio ou não. Para Baal não importa se você mente ou não. Para Baal não importa se você cobiça ou não a mulher ou qualquer coisa do próximo. Para Baal não importa se você adora com rancor, ou se você é vingativo, se você é glutão, invejoso, beberrão, avarento, impuro, que fala mal, que é impuro em pensamentos. Na verdade, nada importa para ele. Importante é só que você cumpra o ritualzinho dele. Olha, você chegando lá, fez ali uma coisinha para mim, tá bom. Fora você faz o que você quiser. Aí o que acontece? Elias está nesse conflito. Mas deixa eu revelar uma coisa muito poderosa aqui para você. Você sabe por que Deus desceu fogo do céu? Sabe por que Deus ouviu? Sabe por que Deus ouviu isso? Porque para Deus tudo tem um propósito. Romanos 8, 28 diz que para Deus tudo tem um propósito. Você sabe por que você está sofrendo? Porque tem um propósito aí. Você sabe por que as portas estão fechadas ainda? Porque Deus tem um propósito ainda. Sabe por que tem coisas passando na minha vida e na sua? Porque Deus tem um propósito. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não irá fazer nenhum milagre na minha vida e nem na sua se não tiver um propósito. Deus não faz milagres sem que não haja propósito. Sabe o que parou de cair o maná? Porque já não precisava mais. Eles já podiam plantar. Então Deus parou de descer o maná. Milagre acontecem quando precisa ter propósito. E sabe qual é o propósito? Glorificar o nome de Deus. Sabe qual era o propósito desse texto? Sabe qual era o propósito? O povo estava desunido. O povo estava disperso. As tribos estavam cada um para um lado. Repara que ele começa. Então Elias disse a todo o povo. Se achegai-vos a mim. Eu sou o líder aqui, ó. Se achega à liderança. Porque se o povo não vai entender o que Deus revela a um líder. Ele vira e fala, você é povo? Se achega aqui que eu vou te mostrar o que é. E o povo se achegou a ele. E sabe o que ele fez? Quando ele trouxe para o altar, ele começou a reparar. Ele não edificou o altar. Abraão edificou um altar ao Senhor. Isaac edificou um altar ao Senhor. Jacó edificou um altar ao Senhor. Davi edificou um altar ao Senhor. Mas Elias reparou o altar. Ele reparou porque o altar estava quebrado. O altar do povo estava completamente quebrado, dividido. E ele falou assim, ó, eu vou ensinar o que você precisa fazer para o seu altar estar íntegro diante de Deus. Ah é? O que eu preciso? Me trazem 12 pedrinhas. E eu vou te mostrar o significado de cada uma delas. Porque ele diz assim, e Elias tomou
12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de um homem, Jacó. Sabe o que ele falou, Jacó? Porque enquanto Jacó, ele era falho. No dia que ele entrou lá no vale de Jaboque, que ele estava lutando com Deus, que ele queria Deus, que ele queria fazer as coisas, mas queria fazer as coisas de Deus do jeito dele. Deus falou assim: rapaz, eu vou te quebrar para você aprender que quem entra com coisa torta na minha presença vai sair mais torta ainda. Vou te mostrar uma coisa: se você não quer andar do jeito que eu quero, eu vou mostrar para você quem é Deus nesse lugar. Sabe o que Deus fez? Deus tocou nele. E ele saiu manquejando. E se você pegar essa passagem, lá para o verso 31, sabe a palavra que mais apareceu lá? Saiu-lhe o sol, ou brilhou-lhe o sol, ou nasceu-lhe o sol. A Bíblia não fala, e nasceu o sol, e saiu o sol. A Bíblia não fala isso. E saiu-lhe. Parece que até então, aquele dia, o sol não tinha brilhado para Jacó. Até então o sol já não tinha mais brilhado para ele, nunca tinha brilhado para ele. Até naquele exato momento ele servindo a Deus, edificando altar para Deus, mas o sol não brilhava para ele. Mas no dia em que Deus tocou, no dia em que Deus falou assim: eu vou quebrar você, nasceu-lhe o sol. A minha oração, irmãos, é que nessa manhã o sol saia para a sua vida, que esse sol nasça para você, que o sol nasça para você, porque até então o sol não tinha saído para Jacó, mas no dia em que ele encontrou com Deus e entendeu os desígnios de Deus, o dia em que o altar dele estava só direcionado à pessoa de Deus, nasceu-lhe o sol. Se você crê nessa palavra, levanta essa mão. Se você crê nessa palavra, porque eu vou liberar uma palavra profética. Eu profetizo: se você está diante da presença do Senhor com o teu altar íntegro, nasce-lhe o sol agora diante de ti. Nascerá o sol da vitória, nascerá o sol da prosperidade, nascerá o sol da espiritualidade, nascerá o sol da vitória na sua vida, em nome de Jesus. Agora levante a sua cabeça e olha aqui para mim. Haviam 12 filhos, eu vou explicar porque eu tenho que ser muito rápido. A primeira pedra se chamava Ruben. Gênesis capítulo 29, verso 32, que você anotar, anote aí. Sabe o que significa Rubens? Significa filho. Eis aí o filho. Ele chegava e dizia assim: eu tenho um filho. Por isso que Romanos no capítulo 8, verso 16, verso 3 também vai dizer: aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E Romanos também diz assim: aquele que o Espírito testificar que ele também é filho de Deus. Porque lá em João, no capítulo 1, vai dizer assim: ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas a todo aquele que nele crê, ele deu o poder de se tornar filho. João, lá no capítulo de João, na primeira carta de João, vai dizer assim: olha, tem mais filhinhos, você já tem poder, você já venceram o diabo. Filhinhos, ele chama os crentes de filhinhos. E no capítulo 3, no verso 8, diz assim: filhinhos, não ameis de palavras, mas ameis de atitude. Cristianismo não se fala, cristianismo se vive. Então a primeira pedra que nós precisamos entender é que nós somos filhos. E filho Deus corrige, filho Deus cuida, mas o filho está sempre na presença do pai. Você conhece o seu pai espiritual? Você tem convicção de você é filho dele? Então você não esqueceu da pregação da semana passada, de Hebreus capítulo 5, que aquele que é filho vai sofrer, que o filho aprendeu pelaquilo que sofreu. Você sabe disso? Então você é filho de Deus, então recebe essa palavra, porque se você é filho, seu altar começa a ficar em ordem. A primeira coisa é que você tem que ser filho. A segunda coisa, a segunda pedra, ele olha para a tribo de Simeão e diz assim: ei Simeão, Deus está te ouvindo. Gênesis capítulo 29, verso 33. Quando a mãe dele estava em conflito, que queria filho e ela não tinha, ela foi lá, então nasceu Simeão.
E ela gritou e disse: Deus está me ouvindo. Foi pregado aqui, eu vou repregar isso aqui, irmãos. Primeira coisa, você sabe qual é a segunda coisa que você tem que crer? É que Deus te ouve. Meu irmão, eu não tenho dúvida que Deus me ouve. Dúvida nenhuma que Deus me responda. Ainda que seja sim, ainda que seja espera, ainda que seja não, eu tenho certeza que Ele me ouve. E no seu tempo Ele fala comigo. No seu tempo Ele fala comigo. Mas Ele está sempre me ouvindo. O salmista diz: Senhor, inclina os teus ouvidos para ouvir o meu clamor. E tem mais, o próprio Jesus falou aqui, lá em João capítulo 11: Meu Pai, eu vou orar, mas sei que o Senhor sempre me ouve. Eu vou orar não porque eu estou orando, mas eu sei por causa desses aqui que precisam acreditar em mim. Mas eu sei que o Senhor sempre está me ouvindo. A certeza de que Deus inclina para nós os seus ouvidos. A certeza de que a minha oração não é apenas palavras lançadas ao ar. Quando eu dobro o meu joelho, quando eu falo qualquer coisa, eu sei que Deus está me ouvindo. Por isso que eu acredito na palavra do Salmo 56, verso 9. Deus, quando eu a ti clamar, vai ter que retroceder meus inimigos. Pode ficar dando um showzinho, pode ficar ficando sapateando, pode ficar com os capetas xingando na minha frente, até eu clamar. Porque na hora que eu dobrar meu joelho, na hora que eu buscar a face do meu Deus, vai ter que retroceder os meus inimigos. Vai ter que retroceder os seus inimigos, porque Deus é com você. Então você já sabe que tem duas pedrinhas. A primeira é que você é filho. A segunda é que Deus precisa te ouvir. A terceira se chama Levi, que significa junto. Gênesis 29, 34. Junto. Unido. Unicidade. Por isso que o pastor pregou ontem, né? A oração sacerdotal: Deus, Pai, o Senhor está em mim, eu estou neles, e juntos somos unicamente um só. Juntos. Eu estava estudando a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 10, sobre a história de Davi com o cobre. Davi teve que ir para uma luta. Aliás, ele ficou lá no palácio lá, e o exército dele estava lá. Joabe manda um mensageiro e fala: diz para o rei vir aqui, nós estamos ganhando a batalha, mas tem um problema. Quem tem que estar à frente é ele. Porque ele é o líder, ele é o rei. E se nós ganharmos essa batalha aqui, as pessoas vão começar a olhar para nós. E a honra não é para nós, a honra é para o meu rei. Então tiraram Davi de lá e meteram Davi no meio da guerra. Davi lutou numa cidade chamada Zobar, onde tinha um rei chamado... eu vou até abrir com vocês que eu até me falhou agora o nome do rei. E o nome do rei é muito importante. 2 Samuel, capítulo 10. Adazezer é o nome desse rei. Adazezer não é o nome de uma pessoa. É como Faraó, é como César. É um título dado a alguém. Então, quando o imperador chegava no Império Romano, ele levava o nome de César. Então, César não é um nome em si. César é um título. A mesma coisa de Faraó. A pessoa chegava ao trono, então ele recebia a coroa e levava o nome de Faraó. Quando alguém assumiu o trono de Zobar, entrava também esse nome, Adazezer. E Adazezer significa: o meu espírito ajudador. O meu demônio ajudador. Um outro espírito que me ajuda. Isso simboliza, sabe o quê? O humanismo. Sabe o que é isso? É aquela coisa assim: não, eu faço do meu jeito. O meu espírito me ajuda. Eu acredito nas minhas próprias forças, na minha própria intelectualidade. Eu vou me deportar apenas na minha própria força. O meu espírito me ajuda. E Davi vai lá, vence esse rei, pega todo o cobre que tinha lá e levou para Jerusalém. E o cobre simboliza, sabe o quê? A humanidade.
Se você pega Números capítulo 21, quando aconteceu aquela murmuração e as serpentes entraram para destruir o povo, Moisés vai lá, faz uma serpente numa haste de cobre e levanta para simbolizar que quando o Filho do Homem foi levantado, lá em João ele fala a mesma coisa, assim como a serpente foi levantada no deserto. Por que a serpente era de cobre? Porque Jesus estava como humano, então o cobre simboliza a humanidade. E aí ele pega todo esse cobre, tira de Zobar e leva para Jerusalém. Isso tem muita coisa a ver com o que está acontecendo aqui hoje, na minha vida e na sua. Você era cobre de Zobar, você era uma maçaneta de Zobar, um copo de Zobar, uma taça de Zobar, um prato de Zobar, um pedestal, uma haste de Zobar, tinha forma lá de Zobar. Mas quando vem o Davi espiritual, que é Jesus Cristo, te arranca de lá e te leva para dentro da igreja, que é a Jerusalém dele. Aí você está dentro de Jerusalém, o problema é que você ainda tem a forma de Zobar. Você ainda tem os trejeitos de Zobar. Você está na igreja, mas ainda pensa como o mundo, age como o mundo, fala como o mundo, se veste como o mundo, faz tudo como o mundo. Você está ainda em Zobar. Aí sabe o que acontece? Davi não pôde edificar o templo. E aí o templo foi passado para o seu filho, Salomão. No capítulo 7, eu não sei de 1 Reis ou de 2 Reis, no capítulo 7, ele pega e fala assim: peraí, o que eu vou fazer com esse cobre, hein? Eu vou construir o templo, mas o que vai ser com isso? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 colunas do templo. 2 colunas, e o nome dessas colunas vai ser Jaquim e Boaz. Ele estabelece e ele sustenta. Mas como é que ela vai ficar? Mas ela não tem só ser forte, senão o que vai acontecer? Eu vou fazer algo que vai embelezá-la. Aquele cobre que o meu pai trouxe de Zobar, ainda está aí? Tá. Está aí. Então faz o seguinte, me chama aí o melhor artesão de cobre. Até um homem chamado Hurão de Tiro. Não confundir com o rei Hurão de Tiro, um outro Hurão, que era artesão. Eu falei assim, traz ele. O que ele vai fazer? Me faz um rio de fundição. Põe brasa aí, põe fogo lá. Põe tudo lá, põe o fogo lá. Aí sabe o que acontece? Jogue todo esse cobre dentro e deixa o fogo queimar. Você não entendeu nada, mas eu vou explicar para você. O dia em que Deus te tirou de Zobar do mundo e te colocou na igreja, você vem aqui, você dá paz do Senhor, você dá dízimo, você participa, você entra na cooperação, você faz aquilo, mas você ainda tem a forma de Zobar. Sabe o que ele faz? Ele põe você no fogo. Sabe por que ele põe você no fogo? Porque daí vai derretendo todo mundo, vai derretendo, e aí você vai ter que se misturar com outro cobre, e vai derretendo a sua forma de Zobar. Você deixa de ser cobre, você deixa de ser copo, você deixa de ser maçaneta, você começa a mudar a sua forma, e você começa a se misturar com outro cobre, que é o teu irmão, e aí você começa a entender, pastor, mas que Deus é esse que me põe numa fornalha? Então, põe na sua Bíblia aí, Isaías 48, verso 10, eu te formei, sabe aonde? Na fornalha das aflições. Se você pegar Malaquias no capítulo 3, vai assim, eu quando vou purificar os meus sacerdotes, aqueles que eu escolho para fazer, para ir para o altar, para cantar, para pregar, para ministrar, sabe onde que eu ponho? Eu me assento, ponho dentro do forno e deixo o fogo queimar. Porque eu purifico os meus. Sabe onde Deus está te purificando? Na fornalha. E quando ele jogou o cobre sobre aquele monte de brasa e começou a derreter, e aí um começou a se misturar, e se misturou, quando vi se tornaram um só. Sabe o que eu peço para Deus? Eu não peço para Deus te tirar da luta, não. Eu peço para Deus, aumenta essa fornalha aí, Deus, porque se é do Senhor é bênção. Queima mesmo orgulho, queima mesmo a prepotência, queima mesmo a arrogância, queima tudo isso, Deus, queima, mas faz ele aprender, faça ela aprender que unidos nós somos invencíveis. Deus está colocando o seu altarzinho em ordem ou não?
Primeira pedrinha que você é filho. Segunda pedrinha porque você tem que ter certeza que ele te ouve. Terceira pedrinha, tem que ser unido. Tem que ter comunhão. Tem que ser irmão. Se não é irmão, é traíra. Apunhala pelas costas. Trai, fala mal. Irmão, luta junto. Amandarabás. A quarta pedrinha se chama Judá. Se chama louvor. Gênesis capítulo 29, verso 30. Vai anotando aí. Eles estão num conflito lá entre as mulheres, as concubinas. Para quem dá, e Raquel ainda está estéril. E aí vem o louvor. Você tem que ter um louvor a cada dia, a cada momento. Meu irmão, Salmo 34, verso 1. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Tem um louvor na minha boca. Continuamente, Senhor, haverá um cântico na minha boca. Não terá murmuração, não terá reclamação, não terá isso, não. Salmo 34, Senhor, em todo tempo louvarei o teu nome. Continuamente, continuamente, de manhã, à tarde, à noite, na igreja, em casa, no trabalho, na rua, na escola, continuamente. A minha vida é um hino de carne e sangue. Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas é que tem que cantar o hino. É você, rapaz, lá vai um homem de Deus, lá vai uma menina de Deus. Ela começa a falar da sua vida e o ímpio canta um hino a Deus pela tua vida. Eu e você temos que ser um hino. O seu hino é a sua vida. Por isso que ele diz, tem que ter o louvor. E eu estou irritado com essa situação. Me desculpe, mas eu estou mesmo irritado. Preocupado com esse cristianismo amarelinho. Esse cristianismo aí de cosmético. Em que o irmãozinho ou a irmãzinha tem que colocar uma camisetinha escrita assim, frágil. Porque não aguenta nada. Basta dar um grito, ele já trinca. Basta dar uma coisa, ele já para. Deus não aceita esse tipo de coisa. Você louva a Deus em todo o tempo, meu irmão. Nós não fomos criados com garapa. Eu ainda sou de um tempo, como diz o pastor que eu ouvi a pregação, ele falou mesmo, olha, ninguém disse para você que o deserto você não pode passar de avião, não. Ninguém disse para você que essa cruz não é de isopor. Não disse... Você você está tentando colocar uma rodinha nessa cruz, meu irmão? Não, a cruz é pesada. Pega ela e pode andar. E carrega a tua cruz. Cada um carrega a tua cruz louvando a Deus. Sabe por quê? Eu estava falando até com o irmão Paulo. A gente é a palavra que mais fala com a gente. Sabe o que é? Abacuque no capítulo 3. Que é uma palavra mais maravilhosa que aquilo, irmãos. Onde você vira assim, pode tirar a figueira, pode tirar a videira, pode tirar a amendoeira, pode tirar as ovelhas, pode tirar as vagas. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e ainda canto um hino a Ele. Ramanarabás. Quando nós dizemos que louvamos a Deus, irmãos, nós louvamos a Deus, sabe onde? Quando fazemos hora extra nos desertos. É na hora da tribulação. Quando você faz, sabe o quê? Quando você tem que fazer hora extra nos vales. Deus vira para um amigo dele e diz, me adore. Deus falou para o amigo dele, me adore. Gênesis 22, falou assim, o que o senhor quer que eu te adore? Pega esse seu filho, vai até o monte de Moriá e mata ele em sacrifício ao meu louvor. Abraão matou Isaac ou não matou, irmão? Matou ou não matou? Claro que matou. Pastor, não matou. Matou. Na hora que ele levantou, meu irmão. Na hora que ele levantou, você pode pegar a lenha e vai carregar a lenha, pega o cutelo e vamos, filho. Na hora que ele levantou de madrugada. E tem Bíblia aí que estão arrancando esses termos madrugada, sabe por quê? Porque madrugada significa sacrifício. É onde a gente adora a Deus. De madrugada, assim, vá. Na hora que ele levantou de madrugada para adorar o Senhor, sabe o que acontece?
ele já tinha matado Isaac. E sabe de uma coisa? Isaac é que sabia adorar a Deus mesmo. Sabe por quê? Porque Isaac, na hora que perguntou, pai, cadê o cutelo? Eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Você está achando que eu sou bobo, é? Você está achando que eu sou o quê? Sou manezinho? Você está achando que eu sou o quê? Tá armado em Chico esperto? Não, filho, Deus proverá. Ele falou assim, é você o cordeiro, filho. Aí ele colocou em prática Romanos 12. Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. Você já tentou pegar uma panela, acender o fogo e colocar uma galinha viva dentro da panela? Você acha que ela fica lá? Hã? Essa galinha fica dentro da panela, irmão? Sim ou não? Você tem que matar ela, né? Assim fica fácil. Quero ver você fazer o que Isaac fez. Sou eu o sacrifício? Amarra aí, pai. Venda aí, pai, não tem problema não. O que é? O senhor quer que eu deite aqui? Estou deitando já, meu pai. Estou deitando já, meu pai. Sabe por quê? Eu adoro a Deus com tudo que eu tenho. Ainda que isso custe a minha própria vida. Ainda que isso custe os meus sonhos. Ainda que isso custe tudo que eu quero. Estou deitando aqui, meu Deus, ó, para você. Isso é que é adoração, irmãos. Isso que é louvor. Você quer ver uma outra coisa que é louvor? Davi pecou. Davi peca, adultera, mata, faz um monte de asneira, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, 13, depois você lê. Aí o que acontece? A mulher que ele adulterou tem um filho. E aí Deus levanta o profeta, e agora vai doer, porque esse povo que não gosta que profeta dá palavra dura, vai ouvir. O profeta chega e fala, ó, seu filho vai morrer. Deus vai matar seu filho. Porque fruto feito no engano não prevalece. Vai morrer, filho. Você tem um coração segundo o coração de Deus? Ah, tá bem. Deus adora seu louvor? Adora. Mas ele vai matar o teu filho. Sabe o que Davi fez no desespero? Foi para o altar. Com um pano de saco, cinza, e chorou, e lamentou, 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 e chorou, e chorou, e chorou, e Deus livra meu filho, Deus cuida meu filho, Deus limpa meu filho, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus cura, cura, cura. De repente chega o mensageiro, Davi, sinto muito, seu filho morreu. Sabe o que Davi fez? Ele se levantou, tirou suas vestes de pano de saco e cinza, tomou um banho, se limpou, se barbeou, se perfumou, colocou sua melhor veste e foi diante do mesmo altar adorar a Deus, porque Deus matou o filho dele. Ah, meu irmão, isso sim é que é crente. Eu não estou pregando para quem não é crente, eu estou pregando para quem é crente nessa manhã. Aprenda a adorar a Deus no seu sofrimento. Eu aprendi isso na dor, irmãos. No dia do meu aniversário, em 1997, eu estava pregando para um tio meu às 9 horas da manhã, dizendo, tio, volta para Jesus. Tio, volta para Jesus, porque Ele te ama. E eu vejo o meu tio chorando em lágrimas, dizendo para mim, não vou voltar, eu não consigo, eu quero ficar no mundo, que não sei o que, não sei o que lá. Sabe o que acontece? À noite, eu tive que consolar minha mãe, irmã dele, porque ele foi morto a paulada. E nós estávamos, sabe o quê? Semana de consagração, semana de culto de ação de graça. A gente entrava na igreja. Como é que você entra com a sua mãe? Com o coração, além da doença que ela tinha, ainda dos problemas que ela tinha, ainda pede o irmão de uma forma tão brutal, você tem que ir para ela. E quando a gente chega lá, o pastor fala assim, levante a sua mão e vamos adorar a Deus. Todos aqui levantando a mão e adorando a Deus. E eles cantando o hino, te agradeço, ó Deus, por tudo que tem feito e por tudo que há de fazer. Te agradeço, ó Deus. E nós lá adorando, e eu tenho que ver minha mãe levantando a mão, porque o irmão dela foi morto a pancada, e dizendo para Deus, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é Deus. Eu ainda sou de um tempo, irmão, que crente sofria mesmo, que crente vencia batalha em cima de batalha. Nós entrávamos para o evangelho não para ganhar, nós entrávamos para perder, perdíamos tudo, mas ganhávamos o céu.
Quer ter unção de Deus? Aprenda a sacrificar mais para Deus. Quer ter presença de Deus? Aprenda a ser mais crente. Para com essa conversinha fiada. Não, Deus, meu irmão, Deus é isso. Ele já fez. O que ele fez foi suficiente para eu levantar minha mão todo dia. Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Jó perde 10 filhos, Jó perde riqueza, Jó perde tudo, fica doente, vai para a sarjeta e olha para o céu. Senhor, no eu vim, no eu volto, mas bendito seja o teu nome. Esse é o Deus da Bíblia, meu irmão. Então você sabe que a primeira pedrinha você tem que ser filho. Diga filho. Depois você tem que dizer que Deus te ouve. Diga, Deus me ouve. A segunda pedra é que você está sempre junto em comunhão. Diga comunhão. A quarta é que você louva a Deus a tempo e a fora de tempo. Diga, eu louvo a Deus a tempo e fora de tempo. E a terceira se chama Dan. A quinta se chama Dan. Gênesis 30, verso 1, verso 6. Quando Raquel está desesperada, quando Raquel já não aguenta mais ver as afrontas da irmã, ela olha para Jacó e diz: dá-me um filho, senão eu morro. Me dá filho, senão eu morro. Jacó virou para ela e falou assim: por acaso eu sou Deus? Por acaso eu sou Deus para abrir madre? Você está pedindo para o homem errado. Esse é o problema, irmãos. Às vezes a gente quer que o homem resolva os nossos problemas. Eu posso te ajudar, mas não posso resolvê-los. Jacó virou para Raquel e disse: por acaso eu sou Deus para resolver o seu problema? Você está pedindo para a pessoa errada. No dia em que eu casei com a minha esposa, a gente passou por uma luta, principalmente financeira. É incrível que Deus, quando vai provar o crente, é sempre nessa área, né? Para ver se a gente adora a Deus ou a gente adora Mamon. Não é? E a gente tá lá, e ela estava dando aula, na época esses adolescentes eram todas crianças, tá tudo nas escolinhas, e ela estava dando aula sobre dízimo e oferta. E aí, justo naquele mês, a gente passou por uma perrica, a gente não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comida, não tinha dinheiro para o gás, para nada. E a gente tinha a nossa oração da tarde, ela pegou um envelopinho de dízimo e falou assim: amor, me explica. A gente é dizimista fiel. A gente está aqui. Por que Deus não abriu ainda? Eu falei assim: minha irmã, você está pedindo para o homem errado. Vai orar, que você está falando com o homem errado. Eu vi minha esposa baixando a cabeça, pegando o envelopinho dela, indo para o quarto, assim, meu coração partiu. Porque, irmãos, você quer matar um homem, é você ver a mulher que ele ama passar por necessidade. Você quer matar um homem de Deus, é você saber que Deus pode fazer e Deus está provando a mulher que você ama. Aí ela foi deitar, eu ajoelhei na sala e falei assim: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fui lá, dei um beijo nela, amor, estou indo para o culto da tarde, estou indo para o culto da tarde. Atormentadíssimo, Deus. Eu casei com a menina, ela tinha tudo, Deus. A mãe dela dá tudo, eu tenho tudo, Deus, Deus, me ajuda. E agora, Pai, o Senhor, eu estou firmado na Tua palavra, Senhor Deus. Nunca vi o justo sem resposta, também nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência me digará o pão. É o que diz o Salmo 37, verso 25. Deus, eu acredito nessa palavra. E eu indo para o culto. De repente eu subo no culto para começar o culto da tarde, estou em cima do altar, toco o telefone. E não tinha nenhum obreiro, eu tive que descer para atender. Nunca atendi o telefone, vou lá antes de começar o culto, atrasei o culto 5 minutos. E ouvi uma voz dizendo: vai para a porta. Meu irmão, quem conhece Deus sabe que Ele tem as formas dele fazer que você não entende. Você não compreende. Eu lá no altar chorando minhas mágoas, e Deus falou assim: vai para a porta. E eu fui para a porta, parei na porta e olhei para o céu, aquele céu lindo, com nuvem, olhando assim: Senhor, eu estou recitando o Salmo 121. Deus nem deixou eu recitar. Ele leva os meus olhos ao mão e fala assim: olha para baixo. Eu olhei, eu vejo um irmão português pondo a cabeça assim, na esquina,
olhou 3 vezes e falou assim, o que que deu? O que que está de errado com o irmão João? De repente eu vejo aquele homem correndo que nem um louco, desesperado. E eu parado vendo aquele irmão vindo correndo. De repente ele chega e fala para mim assim, irmão Eduardo, tá bom, tá tudo bem. Tá tudo bem, só não tem dinheiro. Tomei um banho frio no inverno, né? Comi minha última refeição hoje. Deixei minha esposa clamando ao Senhor, sem resposta. Tá tudo bem. Maravilhoso. Ele falou assim, sabe o que é? Minha esposa vive dizendo que Deus fala com ela. Minha esposa vive dizendo que Deus fala com ela. Mas eu fiquei em dúvida, assim, não, Deus tem que falar comigo também. Que é isso? Só fala com a minha esposa, Não, Deus tem que falar comigo também. E eu fiz uma prova. Eu falei, qual é a prova, amor? Eu falei assim, não, ela mandou te entregar uma bênção. Eu falei assim, também. Só que eu falei assim, Deus, se ele estiver na porta da igreja, eu entrego a bênção, mas se ele não tiver, eu não vou entregar, ainda vou lá no serviço da minha esposa dizer que Deus não fala com ela. Quando ele falou assim, mas eu olhei e vi o senhor na porta, eu falei assim, então pode entregar a bênção, que Deus está comigo nessa peleja. Coisa linda é você voltar com um saco de compra, é você chegar com dinheiro ainda para comprar uma pizza e você ver sua mulher assim, quem deu? Quantos aqui ainda creem que Deus provém? Eu sinto de liberar essa palavra. Levante essa mão. Você que está passando por lutas, Deus é juiz da sua causa. Eu profetizo Jó capítulo 16, verso 19. No céu está a sua testemunha, e nas alturas aquele a quem advoguei a tua causa. Essa luta vai passar, porque ele vai julgar e ele julga ela com sinceridade e com fidelidade. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra que por esses dias você receberá essa resposta. Em nome de Jesus. Aleluia. A sexta pedrinha que você tem que colocar no seu altar se chama Naftali, que significa lutando. Capítulo 30, verso 8 de Gênesis. Naftali significa lutando. Deus peleja por nós. Poxa, eu não acredito não. Eu vou pedir de novo para você. Deus peleja a sua causa. O livro de Isaías diz assim: nunca vi um Deus como esse, e nem os ouvidos se ouviram. Um Deus na antiguidade como esse, até agora não se viu. Um Deus que peleja para aquele que nele espera, ou que trabalha para aquele que nele espera. Moisés, vendo a tribulação que eles estavam passando, quando eles estavam passando pelo Mar Vermelho, ele colocou 1 milhão de pessoas, sentava assim: calem a boca toda a gente, se acalmem, fiquem todos relax. Sabe por quê? O Senhor pelejará por nós. E vós calareis. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus na minha vida, Deus é Deus na sua vida. É Ele quem peleja. Por isso que Josafá diz: essa peleja não é nossa. Segunda Crônica, capítulo 20, quando o profeta é levantado, há uma reverência quando a palavra está falando, ainda que era um menino que estava falando, o próprio rei assim: não é um menino, mas ele é consagrado, ele é da casa de Arão, ele é do ministério, então ele vai falar, e ele fala: meu rei, meu senhor, e todo esse povo, não temais essa grande multidão. Sabe por quê? Porque creia nos seus líderes, creia nos seus pastores, creia nos seus profetas, que vocês prosperarás. Creia no Senhor teu Deus que vocês vão viver. Sabe por quê? Essa peleja não é vossa. Enquanto essa peleja for sua, é sua. Você vai brigar, você vai quebrar a cara, você vai bater, vai chorar muito. Mas o dia que essa peleja se tornar peleja de Deus, e você não perde mais. Sabe por quê? Porque é Ele quem peleja, é Ele quem luta, é Ele quem batalha, é Ele quem garante a vitória. Aleluia. A sétima pedra se chama Gad. Eu estou adiantando que o meu tempo já foi. Gad significa galardão, ou fortuna, ou prosperidade. Gênesis capítulo 30, verso 11. Você foi, e assim, quando nasceu essa criança,
A mãe dele disse: sou próspera. Quando nasce da sua entranha algo com dor, com sofrimento, é isso que é bênção de Deus, irmãos. Na hora de gerar até dói, mas depois não causa dor nenhuma. Na hora que você está gerando um filho, você está com dor de parto, você está lá com complicações, com aquilo outro. Mas a hora que nasce, o sorriso brota e você diz: Deus me prospera. Prosperidade não está naquilo que você tem. Jesus já disse isso, né? O homem não é medido pelaquilo que possui, mas sim pelaquilo que ele é. Prosperidade não é você ter, prosperidade é em você ser. Prosperidade é você olhar para dentro de você e falar assim: eu sou próspero em espiritualidade. Ah, mas eu não tenho riqueza. Não, você tem riqueza sim. Você pode não ter dinheiro num momento, mas no momento certo Deus dá. Porque Ele é o teu gala, Ele é a tua prosperidade. É Ele quem faz as coisas brotarem. Prosperidade, irmãos, é você ir para um lugar onde não há nada e começar a brotar aos pouquinhos. Você sabe por que é a colheita? Colheita, você não joga semente hoje e deixa o pau quebrar que amanhã você já está colhendo, não. Primeiro você tem que ir para a terra. Primeiro você tem que limpar a terra. Você tem que arar a terra. Você tem que trabalhar o terreno. Depois você trabalhar o terreno, você tem que adubar o terreno. Depois você adubou o terreno, você vai fazer as eiras. Depois que você fazer as eiras, você vai jogar a semente. Depois que você jogar a semente, você vai tampar a semente. Depois você vai regar essa semente e vai ficar lá e tem mais. Você vai ter que todo dia arrancar as tiriricas, os bichinhos que vai tentar comer sua lavoura. Você vai tentar limpar e vigiar em cima dela. E no tempo de Deus, a prosperidade chega. Sabe o que nós vamos colher? Porque faz 17 anos que eu estou plantando na presença de Deus. Sabe o que você vai colher, irmãos? Porque a colheita de Deus não é coisa simples, não. Cada lágrima que você derrete, cada coração aquebrantado, cada culto, cada oferta, cada amor que você demonstra para Jesus, irmãos, Deus está vendo. Cada culto que nós prestamos juntos, tudo ali, ó, no tempo dele, fala: deixa eu mostrar a prosperidade. Você plantou uma semente, eu te dou uma árvore cheia de frutos, cheia de semente. E aí você planta de novo, eu te dou mais um alqueire todo de árvores. Você vai ter que separar, você vai ter que contratar trabalhadores. Você vai ter que fazer isso, sabe por quê? Porque quando você semeia na minha presença, aquele no seu tempo semeará, mas também colherá. Eu tenho que adiantar aqui. A oitava se chama Zer. Significa feliz. Felicidade não é uma paragem de autocarro. Felicidade é o caminho que você traça. Felicidade não é uma casa que você vai lá e compra. Felicidade é uma casa que você constrói desde o alicerce. Felicidade é algo que vai, ó. É por isso que o casamento é assim, irmão. Casamento, você casa hoje e você só vai dizer que você é mesmo feliz depois de anos. Depois que você assim, fala: não, eu casei e sou feliz. Vocês estão entendendo ou não? Quando a Zé nasceu, a mãe gritou: eu sou feliz. A felicidade, irmãos, não é um acidente. Felicidade não é um acidente. Felicidade você tem que construí-la. Felicidade é algo de caráter. Você nunca vai ver um arrogante, um prepotente ser feliz. Não vai conseguir ser feliz, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que à frente da humildade vai a honra. Ou seja, para você ser honrado, primeiro você tem que ser humilde. Mas aquele que está com soberba, fala que a soberba está a um passo da desgraça. E logo depois do orgulho vem a queda. A felicidade não se constrói em cima de orgulho e arrogância. A felicidade se constrói em humildade, em temperança, em fé, em determinação.
Por isso que você tem que ser ousado, você tem que ter determinação, você tem que plantar, você tem que esperar, você tem que vigiar, você tem que cuidar, você tem que guardar o seu coração, tem que guardar os seus ouvidos das conversas, tem que se guardar de tanta coisa, para que no dia da colheita você possa tirar um fruto bom e dizer: eu sou feliz. Oh, aleluia! Outra pedra desse altar se chama Issacar. Significa galardão. Estou sendo rápido. Gênesis capítulo 30, verso 18. Todos nós temos um galardão, irmãos. Está me entendendo ou não? Todos nós temos galardão. No céu, na terra. Se você quer coisa só dos homens, você só vai ter galardão aqui. O pessoal vão te aplaudir, vão bater palma. Ó, muito bom. Mas acabou aí. Acabou aí, irmãos. Acabou por aí. Se você está pensando em coisa aqui da terra, no dia que você recebeu um aplauso. E você sabe de uma coisa? Eu já preguei isso. Tudo aquilo que não vem por felicidade, tudo aquilo, irmãos, que é feito por contenda. E eu vou explicar de novo. Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada façais por contenda, nem por vanglória. Tudo que você faz para contender com alguém, eu vou provar para ele, eu vou provar para ela, você está em contenda. Não, eu vou provar para mim mesmo, está em contenda consigo mesmo. O resultado se resume só em Provérbios 27, verso 20. Sabe o que é? Assim como o inferno, assim como a perdição, assim o coração de uma pessoa que faz contenda, ou que faz por vanglória, nunca se satisfaz. Não vai estar contente. Esse é o galardão dessas pessoas. Mas se você pegar essa palavra maravilhosa, de 1 Coríntios capítulo 15, lá no verso 58, diz: olha, meus irmãos, sejam firmes e constantes na obra de Deus, porque há galardão para o vosso trabalho. Quando Deus levantou um jovem chamado Asa, já foi pregado aqui pelos alguns irmãos, ele falou assim: olha, se você andar comigo, eu vou andar com você, se você continuar comigo, eu vou continuar com você, tem mais, haverá uma recompensa para aquilo que você faz comigo. Pode ser, não ser aqui ou pode ser lá, mas Deus recompensa na medida certa, no momento certo, para que se cumpra a palavra de Pedro que diz: olha, aquele que se humilha na presença de Deus, ao seu tempo ele exaltará. Deus vai te exaltar. E eu acredito nisso. Então deixa eu só fazer uma junção aqui um pouquinho. Você sabe que Deus ele é juiz, você sabe que Deus luta, você sabe que Ele é a tua prosperidade. Para você alcançar a felicidade, o seu galardão, você vai depender das primeiras. Primeiro você tem que crer que é filho, depois você tem que crer que Deus te ouve, você tem que estar sempre em comunhão, você tem que ter sempre um louvor. Aí Deus começa a fazer. Repara que passa 4, aí Deus começa a fazer. Aí Ele se torna juiz, aí Ele luta, aí você recebe a sua prosperidade e você se torna feliz e alcança o seu galardão. Só que para isso acontecer, primeiro você tem que ser filho. Primeiro você tem que saber que Deus te ouve. Segundo, você tem que estar sempre em comunhão e você tem que ter um louvor para a pessoa, com Deus. E depois que tudo isso acontece, quando você chega nessa pedrinha, sabe o que acontece? Vem algo chamado Zebulon na sua vida, que significa morada. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Abre lá, rápido, porque a gente não tem tempo. Eu tenho menos de 5 minutos ou 10 minutos para acabar com essa pregação. É maravilhoso porque é algo de concordância. Está falando sempre de concordância. Você achou? No capítulo 15 ele vai dizer assim, no verso 7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres, que vos serás feitos. Não é? E aí no capítulo 17 ele vai dizer, no
No capítulo 17, a partir do verso 21, que foi o que o pastor pregou ontem. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dar-lhe-eis a glória que a mim me deste, para que sejais um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amados, e eles como os me têm amado a mim. E nessa mesma carta, nessa mesma oração, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer assim: Senhor, meu Pai, sabe o que nós vamos fazer? Você tem que me amar, porque o meu Pai e eu viremos até você e faremos em ti, mas aí você tem que ver o contexto todo que ele está falando. Você tem comunhão, você andam juntos, você quer, e aí então eu venho e faço em ti morada. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, vós sois moradas e templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus encontra em mim um coração agradecido, quando Deus encontra em mim um coração que o busca constantemente, e Deus estou me encaixando nessas pedras, Ele faz questão de você, eu quero morar nele, eu quero morar nela. E aí Deus vem, e Ele não vem só te visitar. Antigamente Deus falou assim, ai, Deus me visitou. É bom, né? A gente fica feliz quando a gente recebe uma visita, né? Quando você recebe uma visita amigável, que você gosta, você não fica todo feliz? É legal receber visita de Deus. Mas eu não quero receber visita de Deus, não. Eu quero ter a certeza que Ele mora comigo. Eu quero certeza que quando eu deito na minha cama, Ele deita comigo. Quando eu me levanto, Ele se levanta comigo. Quando eu ando pelas ruas, o céu se move comigo, porque eu sei que Ele habita comigo. Eu quero acreditar que você é o tabernáculo que se move na terra. Eu quero acreditar que Moisés tinha que carregar aquela tralha toda para montar um tabernáculo para adorar a Deus, e a glória de Deus descia lá e morava ali. Mas toda vez que ele tinha que levantar, a glória tinha que sair, ele tinha que levar, e depois que eles montavam o tabernáculo, tinha que descer de novo. Eu quero acreditar que quando você está no seu trabalho, a glória de Deus está lá. Quando você andar por os seus lugares, a glória de Deus vai estar em todo lugar. Deus está fazendo morada dentro de mim, dentro de você. Eu não acredito que você não está acreditando nessa palavra, irmãos. Vai dar glória a Deus, crendo que Deus está morando em você. Isso é uma coisa para transformar a tua vida. E aí o que acontece depois de tudo isso que ele faz? Vem outro, aí o filho de Raquel, quando dá o nome, nasce José, que significa aumentador ou alargador. Em Gênesis, no capítulo 26... No capítulo 26, quando Isaac está passando por uma grande crise como nós estamos passando, sabe o que foi a palavra? Não desça para o Egito, como fez teu pai. Peregrina nessa terra e eu vou te abençoar. Aí Isaac falou assim, tá bem, eu vou fazer. O que o senhor quer que eu faça? Vai plantar. E foi plantar, e plantou, e plantou, e plantou, e plantou, e plantou. Quando ele abriu um poço, os pastores de Gerar contenderam contra ele. E ele chamou aquele lugar de Cistina, contenda. Não quero esse lugar, contenda. E ele nem brigou com as pessoas, sabe o que fez? Ele saiu de lá e foi abrir outro poço. Quando ele abriu outro poço, ele teve contendendo de novo, porque ele colocou o nome de inimizade, ele perdeu amigos. Mas sabe o que ele fez? Ele foi de novo. E ele foi para um vale, diga vale. Quem tem Deus, meu irmão? Oh, Espírito Santo, se eu não estou conseguindo transferir essa palavra, se eu não estou conseguindo, toma frente dessa pregação, Senhor. Quem tem Deus no coração, irmão? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor aonde Ele for, confiando na graça
do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Ele sempre vai. É grato servir a Jesus, levar Amantoroba, Cristo comigo. Inclina sua cabeça por um minuto, eu tenho que fazer uma oração. Meu Senhor, eu quero te agradecer porque há 17 anos o Senhor vem comigo. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos vales, pelos desertos, pelas noites de tribulações e lutas que enfrentei, Senhor meu, mas a certeza de que o Senhor sempre esteve comigo em outubro. Quero te agradecer por isso, Senhor. Quero te agradecer porque eu sei que o Senhor está aqui comigo nesse altar. E o Senhor está no coração de pessoas aqui, meu Deus. Quem tem Deus no coração, ele não contende, ele não quer inimizar e vai querendo uma coisa. Deixa eu ir embora, não tem problema não. Deixa eu ir pro vale. Rapaz, mas você vai pro vale. Rapaz, mas você vai pro vale. Vale é lugar de dúvida, de decisão. Lugar de casa e lugar de saqueadores e bandidos. Lugar de cobras. Você vai pro vale. Eu vou pro vale. Não tem problema não. Deixa eu ir pro vale de Gerar. Abra de novo aí. Abre aí, vai. Cava aí outro poço. Mas, meu Senhor, por que você quer cavar? Porque quem tem Deus, meu filho, pode vender jujuba no saquinho, na porta, na esquina do semáforo, que ele prospera. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. Se eu tenho a solução do meu problema dentro de mim, eu vou aonde for que ele vai comigo. Pode abrir o poço aí, meu servo, pode abrir o poço, pode começar de novo o trabalho, abra de novo. E eles abriram e acharam um poço de águas vivas. E quando eles abriram um poço de água viva, ele gritou, rebote, que significa alargamento. Nessa manhã eu quero profetizar que Deus está me alargando. Deus está te alargando. Deus está alargando o ministério Casa de Arão. Deus está alargando a sua vida. Deus está alargando, tirando você do aperto. Deus está alargando você. E você e seu altar está começando a ter prosperidade e alargamento do Senhor. Charamandarabás. A penúltima pedra se chama Benjamim, filho da minha destra, filho da minha força. Gênesis 41, verso 50. Ah não, esse é de Manassés, o primeiro é de Benjamim. Raquel teve uma complicação de parto. Raquel está morrendo no parto. Ela está morrendo. Como o bebê nasce. Uma mulher que sofreu a vida toda. Uma mulher que sofreu desde o dia em que ela nasceu. Porque os irmãos eram preguiçosos. Ela teve que assumir o pastorado. Teve que pastorear no lugar dos irmãos no deserto. Conheceu o homem que ela amava. Se apaixonou com ela. Descobriu que era estéril. Viu as suas concorrentes tudo tendo filho, ela não. Viu o seu próprio pai enganando ela. Falou assim, não, quem vai deitar com a pessoa que você ama primeiro é a sua irmã. Sofreu a vida toda. Sofreu a vida e nos últimos momentos da sua vida, ela está tendo um filho em dores. E ela vai querer murmurar ou reclamar e fala, põe o nome dessa criança de Benoni, filho da minha dor. Jacó olha para si, não, minha amada, eu não aceito essa palavra na sua vida. Essa criança se chama filho da minha destra, filho da minha força, porque está escrito na palavra do Senhor, que Ele me sustenta com a destra da tua justiça. A destra do Senhor é forte, Ele esquadrinha todos os cantos do mundo só com a destra. Ele desbaratina todo tipo de exército com a força
força da sua destra saradora e salvadora. O nome dessa criança se chama Filho da Minha Destra. No dia da sua adversidade, você tem que acreditar que a destra do Senhor, que a mão forte do Senhor sustenta o teu altar. Você não é sustentado pelo dízimo, pela oferta que você está dando. Você não é sustentado pelo cântico que você canta. Você é sustentado pela destra dele, que te sustenta nas suas adversidades. Aleluia! Para nós terminarmos, me supera aí mais 10 minutinhos, eu termino. A outra pedra que era dos filhos de José se chama Manassés. Peraí, pastor, não são 12? Por que agora mudou? Porque se você vai lá para Apocalipse no capítulo 7, lá nos 144 mil que são levantados de cada tribo, acontece um fato interessante. Não dá para a gente estudar isso, mas é algo polêmico, bem legal para você entender. Você vai reparar que a tribo de Dan não está lá. A tribo de Dan não está no 147. Está a tribo de Manassés. Sabe por quê? Porque Dan foi rebelde. Dan não quis servir a Deus. E se você vê como é que as coisas são tão sérias. Tudo começa, sabe onde? Em Gênesis 49, quando o pai dele, Jacó, vai dar a bênção. Quando ele vai abençoar, quando ele chega em Judá, ele fala: Judá, tu és o legislador, de ti não apartará de ti o cetro, até que venha Siló. Sabe o que ele está falando? Sabe por que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá? É porque um homem abençoou, um líder abençoou a vida de um homem, de um outro filho. Ele simplesmente diz assim, ó: de ti não sairá a destra, o cedro. O cetro nunca se apartará de você. O cetro significa a quem tem autoridade. Até que venha Siló. Siló significa a quem pertence. A quem pertence a autoridade. Judá, você não será destruído. Você não será banido. Sabe por que você não será? Até que venha Siló. Até que venha quem pertence a essa autoridade. E veio Jesus Cristo. E Judá ainda estava lá. Mas Dan, o pai olhou para ele e disse: você é cobra traiçoeira, que pica o calcanhar do irmão e faz cair o cavaleiro. Dan se misturou mais do que todos. Quando a Síria entrou, levou tudo embora. Dan foi espalhado. E sabe aonde Dan veio parar? Na Europa. Mas eu não vou entrar nisso, que isso é escatologia, isso não tem nada a ver. Vamos voltar para Manassés. O importante é que Manassés tomou o lugar dele. Só deu aquela coisinha, quer aprender mais, vem para a aula. Né? Manassés significa: e Deus me fez esquecer das minhas angústias passadas. Você pode recitar isso? E Deus me fez das minhas angústias passadas. Tem gente que vive de passado. Em 1934, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, e a maldição, né, não está lá, né, pastor? Irmão, aí uma resposta para você de ontem, ó, tá vendo? Ezequiel capítulo 18. Se o pai pecar, se o pai fazer tudo que é mal, e o filho não querer aceitar, levar a maldade do pai, não existe maldição hereditária, porque se você disser eu não quero, essa maldição não chega! Porque o filho não levará a maldição do pai, porque o filho é justo. Mas se o filho não for justo e andar nos seus pecados, ainda que o pai seja justo, a bênção do pai não vai acompanhar o filho, porque ele foi iníquo. Então ele vai colher pelaquilo que plantou. Justo. Justiça é isso, irmãos. Por isso que 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, a palavra que todos nós conhecemos, de trás para frente, de cor salteado, que diz: aquele que está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Hebreus no capítulo 8, já me fala agora o verso, mas diz, olha, das tuas iniquidades não vou te lembrar, e das tuas prevaricações eu jamais me lembrarei. No capítulo 10, no verso 17, vai dizer assim, dos seus pecados faço questão de esquecer, jamais me lembro deles. E Deus me fez esquecer das minhas angústias passadas. Mas também dá o nome de Efraim, que significa, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Gênesis 41, verso 52. Só que Efraim entra no lugar de José, fica junto com o pai. Então as 12 tribos se completam aí. Então a última é, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Portugal está sendo difícil para você? Você vai prosperar aqui. Você vai para o Brasil? Você vai chegar lá, você vai prosperar lá. Você vai para onde? Deus vai fazer prosperar. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Agora, para a gente terminar, volta lá para a gente terminar no altar de Elias. Você pensa que eu esqueci, né? Você achou que eu fiz essa volta toda para não terminar. Agora que você entendeu as pedras, o que ele fez? Ele reuniu todo o povo. Olha aqui para mim. Ele reuniu o povo assim, se achegai-vos a mim. Ele disse, agora que você se achegou a mim, eu vou falar. Quem é filho aí? Eu sou filho. Então põe sua pedra aqui. Ah, quem crê que Deus ouve, eu creio que Deus ouve, então põe sua pedra aqui. Quem crê que está em comunhão, eu creio, então põe sua pedra aqui. Ah, quem crê que está em um louvor para Deus a tempo e fora tempo, põe sua pedra aqui. Ah, quem crê que Deus é juiz dos juízes, ah, eu creio, então põe sua pedra aqui. Ah, quem crê que Deus está lutando por você nessa época, eu creio, então põe aqui. Ah, quem mais? Ah, quem crê que Deus é a sua prosperidade, eu creio, então põe aqui sua pedra. Ah, quem crê que Deus é a tua felicidade, eu creio, então põe. Ah, quem crê que Ele é o teu galardão, então põe aqui. Quem crê que Ele é a casa e a habitação de Deus, quem crê, então põe aqui. Ah, quem crê que Deus, juntamente, que Ele é o seu aquele que te alarga e também te faz prosperar na terra da sua aflição, eu creio, põe essa pedra aqui. Quem crê que Deus está te fazendo esquecer de tudo que você já passou de ruim na vida, aí eu creio, põe sua pedra aqui. Qual era o propósito desse milagre? Engrandecer a fé do profeta? Engrandecer, fazer o nome do profeta Elias ser conhecido. Ó, grande profeta. Não. Sabe qual era o propósito? Unir o povo. Quando o povo se uniu, e quando as pedras edificou o altar ao Senhor, verso 32, depois fez regar. Ele falou assim, rega aí. Joga água aí. O quê? Não, dificulta aí. Põe a coisa mais difícil aí, faz cara de chato, faz o que você quiser, faz macumba, acende vela preta, joga maldição, acende, põe meu nome na boca do sapo, faz o que você quiser, põe aí, faz o que você quiser aí, faz, dificulta aí. Faz o que você quiser. E tem mais, não faz uma vez não, faz 2, faz 3, faz 4. Vai lá, persevera no seu erro para ver o que vai acontecer. Vem contra o meu altar que está unido, deixa jogar, faz tudo que você quiser, faz o que você quiser, deixa lá. Porque quem está lavado e remido pelo sangue de Cristo, meu irmão. Quando você está lavado e remido pelo sangue de Cristo, meu irmão, deixa macumbeiro, quizumbeiro, fofoqueiro falar, não tem problema não, irmão. Você está lavado com Cristo, seu altar está íntegro, seu altar está lá diante dele, irmão, seu altar limpo aqui, ó, limpo. Põe aí a lenha, põe a lenha. Partiu o pedaço, deixa eu partir o pedaço do bicho. Sabe por que ele partiu? Porque você tem que vir partido mesmo. É assim que o ser humano vem para Jesus. Toda vez que você vem altivo, Deus fala, deixa eu quebrar. Ah, tá sobrando, deixa eu quebrar. Aí vem humilde. Aí fala assim, agora deita no altar, vai. Fica de pé comigo, deixa eu ver se você vai ter coragem de deitar nesse altar. Joga aí a água. Joga aí.
mas joga 4 vezes. Sabe por quê? Não tem problema nenhum. Enquanto Satanás está te batendo, Deus só está te fortalecendo. Nós pregamos semana passada que a luta já te ensinou que ela não pode te matar, não é verdade, irmãos? Então você está com a cabeça baixa por quê? Se a luta não pode te matar, te destruir, meu irmão, levanta essa cabeça e parte para cima da briga. Vai lá. Ele falou, não tem problema não. Jogou, fez tudo. Molhou tudo. Aí sabe o que ele faz? Eu não tenho mais tempo para pregar, meu tempo já estourou. Ele ofertou. Ele não levou, ele ofertou. E quando ele foi diante de Deus, e sucedeu, pois, ofertando-se a oferta, ele já tinha feito o sacrifício, estava lá. Ele ofertou, falou assim, ó Deus, tem muita gente dizendo aí, Deus, que as coisas estão difíceis, que o seu evangelho não existe mais oferta nem dízimos. Tem muito crente aí iludido com palavras idiotas, querendo adorar só parte da sua palavra. Mas eu quando restauro o meu altar, eu te sirvo de Gênesis, Apocalipse, Senhor. Eu te adoro não só em palavras, eu te adoro também no meu dízimo e na oferta. Porque eu mostro para o mundo, eu mostro para Baal que o meu Deus não é o dinheiro. Eu vou ofertando ao Senhor por gratidão. Eu não sei por que eu vou dizer isso, mas o Espírito Santo está me dizendo uma coisa aqui agora. Tem gente aqui dentro que está com problema de ajuda. Você acha, ninguém me ajuda. Olha aqui para mim, deixa eu falar para você essa palavra de Deus. Deus mandou te dizer para você parar de ficar querendo buscar ajuda de pessoas que não podem te ajudar. Ainda que Ele queira te ajudar, Ele não vai poder te ajudar. Olha aqui para mim. Já que eu não consigo me expressar, eu vou cantar a parte do hino para você entender. Um hino que mais me sustentou na minha vida toda. 17 anos. Só cantava essa parte do hino. Não chores mais. Levanta a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Ele te manda. Meu filho, minha filha, não temas. Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia! Elias sabia que ele não podia fazer. Elias sabia que não podia. Você olha isso aqui, pode dificultar, porque eu não ia fazer, mesmo que não tivesse água, mesmo que não se tivesse o erro, não ia dar para mim mesmo. Eu não consigo não, mas o meu Deus pode. O homem não pode me ajudar, o homem não pode estar comigo, eu posso entrar, não tem problema, mas o meu Deus pode. Levante essa mão para adorar a Deus, vai lá. Enquanto eu termino essa pregação, vai, levante essa mão. Levante essa mão enquanto eu profetizo a palavra. Então veio o sacerdote, veio o profeta naquele momento e ao oferecer a oferta, ele disse: ah, Senhor Deus das nossas antigas lideranças, de Abraão, de Isaac e não de Jacó, de Israel. Ele não disse Deus de Jacó, mas ele disse: ah, Senhor Deus da minha antiga casa, da minha antiga tradição, nós não removemos os nossos pilares antigos, nós te adoramos como os nossos pais, nós te adoramos ainda, nós não inventamos coisas para te adorar, nós te adoramos no jejum, na oração e na palavra. Ah, Deus da minha antiga liderança, Tu és o Deus que eu creio. Ele disse: ah, Senhor, manifesta hoje que Tu és Deus em Israel. Por que ele diz Israel? Porque depois que o altar está pronto, não deixa de ser Jacó. Quando o altar está pronto, irmãos, Israel prevalece.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua vida. Se você ainda está cambaleando como Jacó, é porque seu altar está quebrado. Quem tem que estar quebrado é você e não teu altar. Porque quando o altar está íntegro, você pode estar até quebrado. Mas as pessoas vão assim: o andar é de Jacó, a fala é de Jacó, mas o nome dele é Israel. Ele tem uma nova identidade, ele tem uma nova vitória. Ele é vitorioso, ele venceu a si mesmo. Manifesta hoje, Senhor. Eu tomo essa palavra e manifesta que eu sou teu servo. Conforme a tua palavra, eu sei que essa palavra vai até para a internet, Senhor. Não sei quem vai ouvir. Mas esses que estão aqui, Senhor Deus, já manifesta agora esse poder. Responda-me, Senhor, responda-me. Para que esse povo conheça que tu és, Senhor, e é Deus, e que faz o coração de qualquer homem voltar atrás. Se você realmente é cristão, se o seu altar realmente está na presença dele, ele sempre fará o teu coração voltar atrás dele. Levante essa mão que eu vou profetizar. Deus vai tocar no seu coração. Talvez Deus não derrame fogo como derramou lá, fogo mesmo visível. A minha oração é que isso aconteça e ser maravilhoso. Porque tem gente que só acredita vendo. Mas eu não preciso acreditar, eu não preciso ver para crer. Eu creio e vejo a glória de Deus na sua vida. E eu creio, irmãos, que Deus vai tocar na sua vida. E eu creio que assim como se manifestou aquele fogo, que desça o fogo do céu nessa hora. Consome o teu altar, consome a tua oferenda, consome o teu coração todinho. Muda você, busque toda a água e leva de volta para Deus. E que você possa sair todo dia dizendo: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Vai lá, procura um crente. Procura um crente, um só. Abraça ele. Abraça esse crente. Pai, eu quero ver você orando com essa pessoa. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele te conhece? Então olha ao Senhor. Quebranta o meu coração. Em nome de Jesus, toma esse lugar, Senhor. Olha a sua glória. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache somente a ti. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que diminua eu, que diminua você, que desapareça todos nós. E que o nome de Jesus seja engrandecido nesse lugar. Usa-me como um farol que brilha. É isso que Deus quer. Isso que Deus quer. Olhe mesmo para ela. Olhe para esse Deus. Restaura esse altar. Restaura as pedras desse altar. Fortalece as pedras desse altar. Dá vitória nesse altar. Da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer. Levante a sua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus. Levante sua mão se o seu altar está certo. O fogo do Senhor desce. O fogo do Senhor desce agora e consome suas impurezas. O fogo de Jesus desce agora. O fogo do Espírito Santo consome suas dúvidas, consome seus problemas, consome suas adversidades. E Deus te dá a vitória. Em nome de Jesus. Meu coração. Aleluia. Toma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que
Levante suas mãos. Sonda-me, quebranta-me. Isso, faça isso, faça isso. Transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Aleluia. Enche-me. Olha aqui para mim. E usa-me. Seu altar está consertado hoje. Você colocou seu altar em ordem hoje. Agora oferta na presença do Senhor. Traga seu dízimo e sua oferta. Traga seu dízimo e sua oferta agora. Mas traz como esse profeta trouxe. Traz mesmo dizendo: sonda-me, Senhor. Sonda, porque o Senhor sabe a intenção do meu dízimo, a intenção da minha oferta. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Isso, traga. Quebranta o meu coração. Isso. Em nome de Jesus. Transforma-me conforme Traga seu dízimo, traga sua oferta. Eu vou esperar você a ofertar. tua palavra. E enche-me. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Eu disse: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Isso tem que ser uma oração, irmãos. Transforma-me, enche-me e usa-me. Você que é dizimista, você que é ofertante, levante a sua mão. Quebranta-me. Eu vou profetizar assim. Transforma-me. O ano de sequidão termina para você. Deus vai prosperar. Enche-me. Deus trará. Nem que ele tenha que espoliar o Egito, nem que ele tenha que tirar da Babilônia, mas traga a sua casa.